A gente vai agora fazer a implementação do arquivo galeria.js, vai dar essa interatividade de ordenação e de contagem de itens incluídos. Então, eu vou abrir ele para edição, rapidamente aqui. Galeria.js vai ser implementado utilizando a sintaxe do jQuery. Então, a gente faz na primeira linha de implementação o document.ready. Essa implementação aqui, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ela vai rodar a função que será implementada aqui, somente depois do carregamento total da página. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente tem uma div chamada sortable. Pode conferir isso aqui, ó. Eu tenho uma div, que é a linha que contém todo o cardápio, ela é chamada de sortable. Nessa div ali, ó, quando a gente clicar em cima de algum item, a gente vai conseguir fazer ordenação. Então, a gente cria a funcionalidade de ordenação. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou me referenciar a esse ID, sortable, e vou atribuir a ela a funcionalidade de ordenação, que é a funcionalidade do jQuery UI, sortable, tá? Mas eu ainda vou adicionar funcionalidades extras, além dela poder ser ordenada, que é o seguinte, quando eu clicar em cima de algum item e ele estiver sendo selecionado, isso significa que ele é um placeholder. A esse elemento que foi clicado, a gente vai adicionar uma classe que é a UI State Highlight. A princípio, para essa aula aqui, não vai fazer diferença visualmente, porque a gente ainda não incluiu o CSS do jQuery UI, porque ele destaca o item que está sendo arrastado, tá? Então, essa é a funcionalidade que a gente acabou de escrever aqui, com esse placeholder. Além disso, a gente vai criar aqui um helper, né? Porque a gente vai criar uma funcionalidade clone. Quando a gente clica e arrasta, ele vai fazer de conta que esse elemento está aí flutuando na tela, basicamente, tá? Então, eu salvei esse código aqui, tá bem? E já coloco a funcionalidade de ordenação dos itens. Então, eu volto aqui para o Chrome, tá? Eu vou precisar atualizar a tela para eu conseguir clicar em cima de um item e arrastar ele para outro lugar, tá bom? Então, agora eu consigo fazer a ordenação dos itens. Ele ainda não tem muitos efeitos, né? A gente vai colocar alguns efeitos mais interessantes aqui, mas já é possível fazer a ordenação e reordenação desses itens na tela somente com essas 4 linhas de implementação aqui, tá bom? E falta agora a gente fazer o seguinte, quando eu clicar em um botão, incluir, ele vai abrir um contador para a gente, né? Então, eu vou colocar o seguinte, ó, ação de clique em um botão incluir. Em um botão, qualquer que seja esse botão incluir, né? Qualquer um dos 3. Então, essa funcionalidade vai estar relacionada à classe btn-incluir. Como a gente pode conferir aqui no HTML, a gente tem, ó, 1, 2, 3 botões com essa classe na tela. Toda vez que eu clicar, clique em qualquer um desses elementos, a gente vai implementar uma função do jQuery. E essa função, ela vai ter aí 3 passos, tá bom? O primeiro delas vai ser o seguinte, ó, recupera o valor do input quanti itens. E aí vocês lembram que no início dessa aula
aula, lá no HTML, a gente criou um input do tipo hidden. Ele fica escondido. Ninguém sabe que aquele input está lá na tela. Mas a gente pode manipular ele aqui no JavaScript. Isso a gente vai fazer o seguinte, recuperar esse valor e vai converter ele para uma variável do tipo inteiro. Tá? Então, eu criei uma variável chamada quantidade, e essa variável vai receber um parse int. O que ela vai passar para inteiro? O elemento quantiitem, que é a gente faz a referência por meio do id, quantiitens, ponto val. A gente recuperar, no primeiro caso, 0, porque quando a gente analisa aqui o input, esse input quantiitens, ele tem um valor padrão, esse valor padrão é 0, tá? Então, ele vai receber, nesse caso aqui, 0. Então, a variável quantidade vai ser igual a 0. O segundo passo que a gente faz aqui é o seguinte, ó. A gente, na verdade, ainda preciso fazer mais uma coisinha aqui, ó. Eu vou precisar passar para inteiro esse input, e a gente já percebeu que ele vai ser igual a 0. Só que quando eu clicar no botão, a minha quantidade deixa de ser 0. Ela passa a ser 1. Para que isso aconteça, eu tenho que pegar esse valor do input e somar com mais 1. Fazer uma soma aí com 1. Então, a minha quantidade de itens incluídos agora passa a ser 1. O que eu faço agora com essa quantidade de itens atualizados? Eu vou armazenar essa quantidade no input quantiitem. Então, a gente atualiza o input quantiitem. Assim, ó, a gente faz uma referência a quantiitem, ponto val, uma referência ao valor. Esse valor vai ser igual à quantidade calculada aqui em cima, tá certo? Então, ele tinha 0, passou a valer 1, e agora lá no input hidden na tela ele vale 1. Porque a gente vai precisar dele depois, né? Isso aqui é um loop. Bom, agora que eu tenho pelo menos um item incluso, a gente exibe uma mensagem de item incluídos naquele spam que a gente deixou lá na tela reservado para isso. Que é o spam quanti... Deixa eu ver. Não, só conferindo aqui, ó. É o spam item incluído. Então, esse é o ID do spam que a gente vai manipular. Então, esse ID, itens incluídos, a gente vai determinar o valor de HTML dele. Vai ser o seguinte, ó. A gente vai colocar essa quantidade de itens calculada, né? Era 0 e agora é 1. E a gente vai concatenar isso com a seguinte mensagem. Itens incluídos. Porque inicialmente ele não mostra nada. Eu clico uma vez, ele soma 0 com 1 e mostra 1 itens incluídos. Se eu clico novamente, ele vai passar a valer 2 e mostra 2 itens incluídos e por aí. Todas as vezes que eu clicar em um botão com ID BTN incluir, com a classe BTN incluir, aliás. Então aqui, pessoal, ó, é o seguinte, ó. Clico no botão BTN incluir, mostrou a mensagem. Eu vou atualizar, clico no botão incluir, ele mostra a mensagem. O mesmo acontece aqui com o último. Então eu posso clicar várias vezes aqui, ó, e ver o nosso contador de itens incluídos aumentando. E quando eu faço a ordenação desses itens, não importa qual posição a gente vai deixar. Ele continua ali, ó, incluindo itens na tela, tá bom? Então, a gente tem agora duas funcionalidades um pouquinho diferentes, né, do que a gente viu no formulário, mas são funcionalidades de interatividade, tá? O usuário consegue ordenar esses itens na tela
ele consegue incluir também esses itens na tela. Tá bom? Então,